a transição do nomadismo, ou seja, eram nômades não sedentários, nômades, praticávamos o nomadismo, saía de um canto para outro através da caça da pesca. Então a transição do nomadismo, caça-coleta, para o sedentarismo, tá certo? Essa é uma das mais características cruciais desse período, tá? Do nomadismo para o sedentarismo. O que é sedentarismo? É você estar fixo, ser sedentário. A obesidade vem do sedentarismo, é sedentário. Nós chamamos de sedentarismo, tá? Estar fixo num lugar. Está fixo. Não precisar sair. Então, se não precisar sair, o que foi que houve? Uma grande bênção ali na humanidade, né? E qual foi a bênção que impulsionou ali essa característica do neo? A revolução agrícola, pessoal. Essa foi uma das revoluções maiores da humanidade, tá certo? Lembra-te, pessoal, éramos caçadores, coletores e nomadismo. Entenda, caçar é uma coisa, coleta é uma coisa. Você ter totalmente posse da coleta sem ter fim, aí é outra coisa. Tá certo, pessoal? A revolução agrícola foi a revolução que marcou a nossa história no neo, onde o ser humano conseguiu dominar a natureza. Dominar. Ele não precisou ser nômade. Como eu falei, ele agora é sedentário, sedentarismo, certo? Ele deu-se, na verdade, parece que foi mais ou menos assim. Éramos nossos ancestrais, né, com vestes, pelos e tal, questão evolucionista. E o homem, o humano no gênero feminino, a mulher, ela comeu ali um fruto, né? E tirou-se assim e jogou o fruto, entenda? Jogou o fruto e caiu assim perto, né? Na terra, na areia, uma mulher, um humano de gênero feminino. E ela, ao passar, está ali deitada, está ali com seus bandos, seus ancestrais, seus amigos, os seus companheiros. E ela notou que aquele fruto que ela comeu e jogou, ele cresceu. Foi uma mulher que fez isso. Então, se ele cresceu, produziu, deu fruto, não precisou ela praticar o nomadismo para outro lugar. Ela ali mesmo tinha seu alimento e o seu quê? Excedente. Tá certo? Então, se ela jogou um fruto e nasceu a árvore e deu um fruto, se ela jogasse 10, 20, 30, 1 milhão, no decorrer da sua história ali, contemporânea, sua idade lá, iria dar 10 árvores, 10 mil árvores, uma árvore, duas árvores, com cada árvore com seus determinados frutos. Então não há necessidade de praticar nomadismo, onde já tem ali o seu excedente, aquele que sobrevive, aquele que sobra ali pela uma revolução agrícola determinada na nossa história, graças a Deus, pela nossa querida mulher, né? Amada mulher, por natureza, nos dá fruto. Louvado seja Deus. Então entenda, ela pegou, comeu, você toma mais pré-histórico, né? Pré-histórico, né? Não é isso? Comeu um fruto e jogou. E ali frutificou com o seu bando, né? E ela viu que aquele fruto nasceu, foi assim, e deu outro fruto. E ela colheu, comeu. Jogou, colheu, comeu. Jogou, colheu, comeu. E ali foi jogando cada vez mais. E ali representou uma grande e vasta plantação ali, onde que ela estava. Acho que deu para entender. Para onde que ela estava. Não precisou praticar mais o nomadismo, mas se tornou mais sedentário. E ali também ter o excedente. Tá certo? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, que é muito importante. O sedentarismo impulsionando a revolução agrícola. Lembraram também isso foi uma revolução que aconteceu, tá certo? Isso foi uma revolução, né? A revolução neolítica, o quê? A revolução agrícola, quando não precisávamos ser nômades, mas sedentários. Jogamos foi uma mulher que fez isso. Jogou um fruto, ela viu que nasceu e não precisou ela jogar porque ela viu que nascia direto. Aí sempre nasce, porque onde Deus está, nasce mesmo. Onde o ser humano começou a dominar a natureza, certo? Aí onde eu falei, dominar terra, rio, mar e o espaço também.
o espaço ali está cheio de lixo cósmico. Distante cai uma, na Rússia cai, em todo canto cai um. Né? Restos de foguetes, de naves espaciais e até de satélites maus, coisas que ficaram velhos. Aí, pessoal, a nossa revolução neolítica com o sedentarismo e o excedente. Então, só vocês entendam também. Se eu não preciso ser nômade, vai dar-se o quê? Se eu tenho excedente, se eu não preciso coletar mais, eu tenho no próprio quintal. E coletar também, mas eu tenho no próprio quintal. Vai dar-se o quê? Fica imaginando que a gente vai abordar mais sobre isso, pessoal. Então, principais características do neolítico, a revolução agrícola neolítica. Aí o que foi que deu também essas características do neolítico? Aí quando foi um período que correspondeu de 5.000 anos e 10.000 anos antes de Cristo, que é AC, 10.000 AC, a 5.000 anos antes de Cristo. Que foi que se deu nesse período? Domesticação de animais. Domesticação de plantas. Desculpa, pessoal. Domesticação de plantas. Espécie de, como eu falei, né? Trigo, cevada, arroz e milho. E início da agricultura permitindo a produção e controle de alimentos. A produção controlada de alimentos. Produção, como falei para vocês, se eu não preciso praticar o nomadismo, eu tenho tudo em casa, o que é que eu posso fazer? Mas o que é que eu posso fazer? Controlá-los. Ser o quê? Ter o quê? Excedente. Ser o quê? Sedentário. Não preciso ir lá para baixo para pegar. Eu tenho aqui no meu quintal. Graças a Deus. Então, pessoal, as características passam da revolução agrícola no neoliberado para pedra polida. Quem foi o agente total dessa revolução? A mulher. Ela é abençoada, já dá fruto mesmo a nós. Graças a Deus. No caso, ela inventou essa revolução a partir da observação dela, né? Que surgiu essa revolução e contribui conosco até os dias atuais. Graças a Deus, que se chama hoje, né? Mas acima disso tem Deus, né? Que fez ali aquela sementinha germinar, né? Lembra? Minha visão didática até o centímetro por cento. Tá certo? Então, quais são as características após período neolítico corresponde a 10.000 anos a 5.000 anos antes de Cristo? Domesticação de plantas, que se deu, tratar muito com trigo, cevada, arroz e milho. Então, trigo, cevada, arroz e milho. É muito importante, mas é importante também. Quais eram os alimentos que eram cultivados, que eram ali, né, trabalhados. Início da agricultura, permitindo a produção controlada de alimentos. Tá certo? Então passamos a ter excedente. Passamos a ter sobras. Então você entende? Eu saio do paleo, entro no neo, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Então eu era nômade, agora eu sou sedentário. Eu não preciso me deslocar, eu não preciso estar para lá, para baixo, ser nômade, com período de caça e etc. E de glaciações e etc. Né? Então estamos o quê? Evoluindo, tá certo, pessoal? Isso aí por chama linha do tempo, tá certo? Então vamos embora, fazer as características, repetir: domesticação de plantas, trigo, cevada, arroz e milho. Deu-se o início da agricultura, permitindo a produção controlada de alimentos. Domesticação de animais também. Criação de animais como cabra, e não parou até aí, lembra-se, estamos evoluindo, tá certo? Só para lembrar. Criação de animais como bois, cabras, ovelhas, porcos, para a obtenção de carne, leite, couro e força de trabalho. Olha aí, pessoal, nossas características do período neolítico da pedra polida, tá certo? Então, além da domínio da agricultura, domínio produção de alimentos controlada, agora também começamos a domesticar animais. Acho que víamos, né, quanto eram bons a questão da caça, né, até para consumo, e ali não só dominamos a questão dos frutos raiz, né, mas a questão de animais também, como bois, cabras, ovelhas, porcos, e para a obtenção de carne, e também leite, couro e força de trabalho. Essas pessoas são as nossas características da pedra polida, do neo, certo? Aí vem o sedentarismo. Se eu tenho tudo isso, para que eu estou precisando caçar? Para que eu tenho tudo isso? Domesticação de animais e a revolução agrícola dada pelas mulheres. Então eu sou o quê? Sedentário, eu sou fixo num lugar só.
fixação dos grupos humanos em locais fixos, resultando na formação de quê? Então, se tem cada mesmo grupo, sempre um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, formação de primeiras aldeias e moradias duradouras. Não é fácil compreender? É fácil. Tá certo? É que preciso passar um pouco com tudo, mas é fácil entender. Se eu tenho comida no meu próprio quintal, quais são as coisas mais importantes? Comida, moradia, essas coisas. Para entender. Se eu tenho tudinho ali, eu não preciso ir para outro lugar caçar, ser nômade. Aí eu sou sedentário, eu tenho fixação dos grupos humanos em locais fixos. Então a formação de que? Primeiras aldeias, primeiras moradias duradouras. Não é fácil? As características do Neo, da idade da pedra polida. Da pedra polida. Vem da pedra lascada, agora a pedra polida. Então eu estou evoluindo, nós estamos evoluindo. Tá certo? Aí sobre a questão de sabedoria, pessoal, da acréscimo aí de conhecimento também. Essas moradias eram feitas de quê? Madeira, pedra e barro. Do mesmo jeito que a gente conhece até os dias de hoje. Madeira, galhos, pedra, que a gente conhece hoje, e barro. Isso é só uma questão de aumentar conhecimento, né? E a questão da pedra polida, Márcio, na pedra polida, estudantes. Olha, aprimoramento da tecnologia de ferramentas. A tecnologia está conosco desde o início do mundo. Tá vendo, pessoal? A gente aprimorá-la. Tá certo? Aprimorá-la, tá certo? Em vez de apenas lascar, as pedras eram polidas e amoladas. O que é que eles fizeram? Machados, certo, para caça, enxadas para plantação e facas mais eficientes. Então lembra, pessoal, aí era, veja só, era a questão da pedra, era a questão da pedra lascada, né? Era polida com pouca eficiência. Agora é pedra polida, facas mais amoladas, aprimoramentos para machados, enxadas, que é a questão do sedentarismo, plantação da revolução agrícola com as mulheres, e facas mais eficientes, contribuindo com a caça e proteção e etc. Então fomos evoluindo, tá certo, pessoal? Depois vai vir a idade dos metais, ou seja, a idade do quê? Idade do quê? Dos metais. Se eu já tenho invenção do fogo, se eu já tenho a pedra polida, o que é que eu fiz? Eu fundi o que? Formei o quê? Metais. Entenda, a gente está evoluindo. Evolução é uma aula de história na linha do tempo, certo? Nós, assim, estamos evoluindo até chegarmos ao Homo sapiens, o homem que sabe, certo? Sapiens, sabedoria. O homem sabe que sabe. Hoje eu guardo isso aqui, porque eu sei que eu vou precisar. Eu guardo, não guardo. Eu guardo que eu vou precisar. O homem sabe que sabe. Então tá massa a aula, né? Muito bem. Bom, então a pedra polida, aprimoramento da tecnologia de ferramenta, em vez de apenas lascar a pedra, as pedras foram polidas, bem amoladas, já que tinha sedentarismo, já que ele tinha excedente, não era fixo, excedente, eu produzi meu próprio alimento de uma larga produtividade. Então, ali no próprio quintal, com a revolução agrícola, da mulher jogando o fruto e vendo crescer, jogando 1, 2, 1000 frutos ali, não precisou ser nômade, tornando, então, formamos aqui machados, enxadas e facas mais eficientes para a nossa sobrevivência. Tá certo, pessoal? A pedra polida. Então, essas características, qual é? Dá-se a questão da pedra, por que é pedra polida? Então, aprimoramento, todas as características que eu já citei, e mais essa, afincamento, aprimoramento da tecnologia de ferramentas, em vez de apenas lascar, as pedras eram polidas, amoladas, tornando machados, enxadas e facas mais eficientes. Vocês entenderam mais ou menos isso aí, tá certo, pessoal? É mais ou menos isso aí. E existem esses instrumentos de caça também, eu acho, também existem esses instrumentos de caça no Paleão, tá certo? Na idade da pedra polida, pedra lascada. Mas aqui elas são mais polidas, mais eficientes e mais amoladas, tá certo, pessoal? É questão de evoluir, ter a mentalidade assim fixa no saber. Se eu sou sedentário, eu preciso de machados mais eficientes, né? Enxadas mais eficientes, né?
facas mais eficientes, já que eu comecei a também domesticar animais, como criação de bois, cabras, vacas, ovelhas, porcos, né? Para obtenção de couro, carne, leite e da força própria de trabalho, né? Existiam essas ferramentas, mas não com tanto aprimoração e eficácia na pedra lascada, ou na pedra polida, certo? Vamos mais se prolongar. Então veja só, eu fui evoluindo, tá certo? Eu fui evoluindo. Aí tinha pedra lascada, pedra polida, aí eu já tenho invenção do fogo, aí já tem invenção do fogo. Agora eu vou para onde? Para a idade dos metais. É o que eu fundi e produzi o que? Metais. Tá certo? Vamos depois metais ver o que? As guerras civilizacionais, as civilizações ali, vocês sabem, que passam em filmes. Tá certo? Não é bacana? É bacana, é só usar inteligente. Tá certo? Então veja, cerâmica e tecelagem. A invenção, vocês deu para entender, vocês, tá certo? A invenção da cerâmica para armazenar excedentes. Aonde eram armazenadas essa questão da revolução, uma das revoluções neolíticas. Eram armazenadas as cerâmicas, eram armazenadas as cerâmicas. E tinha também cerâmica, está vendo? E tinha também a tecelagem, lã, linho e algodão para vestimentas. Então quer dizer, pessoal, é só pensar, 10 mil a 5 mil anos antes de Cristo, já existia a lã, o linho e algodão para o que? Para vestimentas, certo? Aí a questão do sol, a questão da higiene, tá certo? A questão do aquecimento mesmo, que a invenção do já vem aqui, o aquecimento já se aquecendo ali dos agentes nocivos e naturais, nocivos que se dá aí no meio ambiente, né? Luz do sol, chuva e etc. Tá certo? Pronto. Aí vem a cerâmica e a tecelagem, né? Isso mesmo, aí, tá indo bem. Cerâmica e a tecelagem. Aí vem outra questão, se tem excedente, a sobra dos alimentos, dos frutos, então eles guardavam nas cerâmicas. Vocês guardavam nas cerâmicas. Tem outra questão neolítica da pedra polida, que chama a atenção também. A divisão de trabalho e especialização. Especialização de tarefas e surgimento dos primeiros artesãos, comerciantes e líderes. Onde tinha surgimento, tinha muita gente, aldeia, cidades, tá certo? Então tem muita gente sedentária num lugar só e tem um excedente. Então fica aquele grupo. Então cidades, moradias de pedra, barro e madeira. Então vem aí a questão organizacional. Surgimento dos primeiros artesãos, comerciantes e líderes. Aí já está aqui encontra-se isso no Neolítico, na idade da pedra polida, tá certo? Se eu já tenho esse daqui, eu tenho uma excedente. Eu não sou nômade, eu tenho tudo aqui. Então vai crescendo, e aí assim, o quê? Surge divisão de trabalho e especialização. Tá certo? É muito fácil. Só usar a mente, é muito fácil. E aí vem também a questão que é importante lembrar. Construção megalítica, surgimento de grandes construções em pedra com funções religiosas ou rituais. Tá certo, pessoal? Então, construções em pedra com funções religiosas e rituais. É observado essas construções até o dia de hoje. É só procurar, tá certo? Atualidades e legados do Neolítico. O impacto do Neolítico é profundo e a maior parte da sociedade moderna é baseada nas suas inovações desse período. A base alimentar. A maioria dos alimentos consumidos no século XXI, trigo, arroz, milho, feijão, provém de plantas domesticadas no período Neolítico. E permanece até hoje. Tivemos acesso, dominamos, produzimos atendentes, criamos aldeias, criamos divisão de trabalho. Agora temos tudo isso ainda hoje. O impacto do Neolítico é profundo, a maior parte da sociedade moderna, baseada nas inovações desse período. A maioria dos alimentos consumidos no século XXI, ou seja, no século XXI, trigo, arroz, milho e feijão, provém de plantas domesticadas no período Neolítico. Organização social. A transição para os sedentários, já falei, éramos nômades, saindo do lugar. Hoje produzimos com a avançação das mulheres, jogou um fruto da cresceu a revolução neolítica, a revolução agrícola, né? Produzimos o excedente, não precisamos ser nome para catar, coletar, caçar, né? Até a domesticação de animais. A transição para o sedentarismo criou as primeiras comunidades. Eu comecei a ter
cada vez mais ali surgem grupos, aldeias, casas e as primeiras comunidades, dividindo o trabalho e estabelecendo hierarquias sociais e o conceito de o que? Propriedade privada e o que? Coletiva. Legal, né, rapaz? Muito bom. E conceito de propriedade privada e coletiva, já que ele não precisou ser nômade, ele tinha tudo ali pertinho de si, né? Agricultura e pecuária moderna, a domesticação e seleção artificial de plantas e animais, iniciada no Neolítico, evoluiu para a atual agropecuária tecnológica. Tá aí aqueles artifícios, aqueles materiais muito polidos, eficazes. Aí a agropecuária, a tecnologia o sedentarismo, o domínio sedentarismo e excedente contribuiu para a agricultura para a agropecuária tecnológica. Hoje em dia, consumimos até às vezes milho, arroz, né, trigo, feijão, essas questões do neolítico, aprimoramento de ferramentas de caça, né, e até enxadas para plantação, dá-se até hoje na agropecuária tecnológica. Urbanização, a formação de aldeias sedentárias é o ancestral das atuais vilas e cidades. Então, urbanização. A formação de aldeias sedentárias, né, é o ancestral das atuais vilas e cidades. Então, a aldeia sedentária do grupo, né, dá-se às atuais vilas e cidades. Tecnologia, a produção de cerâmica, aonde guardava-se nas cerâmicas. E o uso das fibras de tecido pavimentaram um caminho para a indústria moderna, recipiente e vestuário. Você sabe muito bem que dessa primeira revolução tecnológica do século XVIII na Inglaterra, com a indústria têxtil. Olha só, com a indústria têxtil, revolução na Inglaterra, né? Primeira revolução industrial, né? Com a indústria têxtil na Inglaterra, né? Então, a tecnologia que contribuiu o período a pedra polida para os dias atuais, produção de cerâmica e uso de fibras para tecido, pavimentando um caminho para a indústria moderna e de recipientes e vestuário, porque no século XVIII, na Inglaterra, a primeira revolução industrial, mas já teve no Neo, né, movimentando em larga escala a produtividade mundial, tá? Então, o Neolítico representa, portanto, a época em que o ser humano deixou de ser apenas um consumidor da natureza. Isso é muito importante, que o consumidor coleta, para se tornar um produtor, moldando o ambiente para a sua sobrevivência, certo? Às vezes não é bom só consumir, mas produzir também. É isso que estamos fazendo aqui, produzindo conhecimento para dar o que? Frutos depois. Certo, pessoal? Muito bem. Essas são as características período neolítico, período da pedra polida, que corresponde 10 mil anos antes de Cristo a 5 mil anos antes de Cristo. Então, essa questão, a ferramenta era mais polida, tá certo? Alcançava mais questão de eficácia na caça, não só na caça, a questão de invenção de enxadas para produzir aquilo que passou a ser sedentário com um excedente, que produz a revolução agrícola dada pelas mulheres. Realmente elas produzem fruto, graças a Deus. A revolução onde o ser humano começou a dominar a natureza, né? A revolução agrícola, o que eles fazem? A domesticação das plantas é o quê? Trigo, cevada, arroz e milho, contribui para a indústria local, tecnologia, início da agricultura, permitindo o controle de alimentos, né? Então eu não preciso me deslocar, eu já tenho tudo aqui. Se eu tenho tudo aqui, eu tenho mais pessoas, eu tenho mais estimativa de vida, eu tenho mais aldeia, mais cidade, mais urbanismo, entendeu? Domesticação de animais, pecuária e criação de animais não só dominaram, domesticaram plantas, certo? Tornavam domésticos, mas os animais também, como bois, cabras, ovelhas, porcos, obtenção de carne, leite, couro e da força de trabalho, porque ali eles ajudavam sim o ser humano, né? Nossa, antigamente. Sedentarismo, fixação de grupos humanos em locais fixos, resultando na formação das primeiras aldeias e moradas duradouras. De que através do sedentarismo. Eu tenho meu alimento, eu não preciso ser nômade, eu sou sedentário.
Se eu sou sedentário, eu produzo mais, me fixo mais, e eu tenho mais pessoas do meu lado produzindo as primeiras aldeias, moradias duradouras, feitas de que, pessoal, a mesma característica, só não tem arquitetura, mas a mesma característica. Feita de quê? Feita de madeira, pedra e barro. Do mesmo jeito. Madeira, pedra e barro. Hoje já usa a forma sintética, principalmente o plástico, né? Através do liga de petróleo, na refinaria, obtenção de petróleo, né? São restos de dinossauros e plantas aí da pré-história que fixaram-se na subsolo, hoje é extraído, né, para a refinaria, produzido as etapas de aquecimento, um monte de coisas aí, um monte de coisas, gás, né, de cozinha e etc, né? Isso mesmo, vindo de quê? De resíduos ósseos, como dinossauros e plantas, tá certo? Aí da pré-história, ter aí como a questão do petróleo, né? É isso mesmo. Vamos embora. A pedra, mas o que era o fato, o que era a questão da atividade, a função, aprimoramento da tecnologia de ferramenta. Em vez de apenas lascar, as pedras eram polidas e amoladas, tornando machados, enxadas, facas mais eficientes. Entenda, pessoal? Eu vim dali, já tenho facas eficientes, vou para a idade do quê? Idade do metais, vou para história. O que acontecia na história na antiguidade? Vamos ver, é isso que a gente vai ver, tá certo, pessoal? Aí vem cerâmica, aí essa era já é a história. Vamos só se deter isso. Aqui o neo, depois do neo, a idade do que? Metais, tá certo? Cerâmica e tecelagem, invenção da cerâmica para armazenar excedentes, agrícola, surgimento da tecelagem, lã, linho, algodão para vestimentos. Contribui até os dias de hoje com a revolução do século XVIII, indústria têxtil. Primeira revolução, certo? Industrial, certo? Aí, dito não cogitada a biotecnologia, mas não sei como está isso ainda não, pois eu vou pesquisar, A divisão de trabalho e especialização. Ora, se eu tenho muita gente, se eu tenho excedente, se eu estou produzindo, se eu tenho um que de casa, o que eu vou fazer? Divisão de trabalho e especialização de tarefas, surgimento de primeiros artesãos, comerciantes e líderes. As construções se baseavam na espiritualidade, grandes construções megalíticas de pedra, com função religiosa e rituais, né? A base alimentar neolítica profunda, maior parte da sociedade moderna, baseada nas inovações do período. Tá, pessoal? Neolítico vai de 10 mil a 5 mil antes de Cristo. Base alimentar consumida no século XXI. Do mesmo jeito que tinha lá, tem aqui trigo, arroz, milho e feijão. Justamente você conseguiu ali, né, naquela revolução, glória a Deus, que nos dá essa vida que temos hoje, né? Graças a Deus. Aí provém de plantas domesticadas no período neolítico. Trigo, arroz, milho e feijão. Organização social. A transição para o sedentarismo criou primeiras comunidades, dividindo o trabalho, estabelecendo hierarquias sociais, conceito de quê? Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Propriedade privada e o que também? Coletividade. Propriedade privada e coletiva. Não tinha mais cidades, não tinha mais aldeias, não tinha excedência, isso aqui é meu, isso aqui é isso. Propriedade privada e coletiva. Depende da agricultura, pecuária moderna, a domesticação e seleção artificial de plantas, animais, iniciado no Neolítico, evoluiu para a agropecuária, para a atual agropecuária tecnológica. Aqueles instrumentos mais eficazes deu o que se deu hoje aqui com toda essa questão da tecnologia. Né? Lá tinha também tecnologia mais rústica, se é que se pode falar assim, mas tinha um aprimoramento dessas utilidades, né? Ou não. Urbanização, a formação de aldeias sedentárias e é o ancestral das atuais vilas e cidades. Tecnologia, a produção de cerâmica e o uso de fibras para tecidos pavimentavam o caminho para a indústria moderna e recipiente e vestuário. Tá certo, pessoal? O Neolítico representa, portanto, a época em que o ser humano deixou de ser apenas um consumidor da natureza para se tornar um produtor. Deu para entender, né? Produz agora, tem o dele produz, tem visão de trabalho, tem essas coisas de trabalho, toda essa questão tecnológica. Produtor, moldando o ambiente para a sua o quê? Cada vez mais sobrevivência. Certo? Pronto, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado dessa própria fase que nós vivemos, a Neolito, civil do pedaço, né, na pré-história, né, na pedra polida, que sucede, que vem depois da pedra lascada, a passagem da pedra lascada para a pedra polida do ano 10 mil a.C., e essa pedra polida, mas as cartas que eu acabei de falar, ela vai de 10 mil a 5 mil a.C. Aí sai com a Revolução Agrícola, das mulheres, jogou frutozinho, cresceu e deu para os sedentarismos, excedentes, e assim aqui temos hoje. Graças a tudo que se tem hoje, né? Aí daí sai na Revolução Agrícola, né? 5 mil anos de Cristo, aí vem Neo das metais, idade Paleolítico, idade da pedra lascada, Neo, pedra polida, e agora 5 mil anos de Cristo, que data essa época para a passagem para a idade dos metais. Temos o domínio do fogo, lembrai-vos, temos a Revolução Agrícola. Agora vamos para a idade dos metais, certo? Lembra do domínio do fogo, temos a Revolução Agrícola. Agora vamos para a idade dos metais a partir de 5 mil anos antes de Cristo. Isso tudo dentro da pré-história. Isso aqui é pré-histórico, certo? Com as rupestres, essas características aqui. Era pré-história porque não se tinha história. A partir da história, que é datação, da registro, com a escrita cuneiforme, datada de 4 mil a 3 mil a 4 mil antes de Cristo, surge a história, com a invenção da escrita, certo? Invenção da escrita. Acho que foi o Mesopotâmio, eu vou ver mais, eu cuneiforme, certo? A invenção da escrita, tá certo? Dentro de tudo isso é o quê? A pré-história. A invenção da escrita, aí surge a história na linha do tempo. E essa história, só para adiantar um pouquinho, essa história é subdividida a história. O que é história? História, começando a produzir, registrar, fazer história, produzir história, produzir, ser história, produzir história. Produzir, eu escrevo aqui, eu posso constar que foi ontem, vamos constar que foi hoje, tá certo? Pai da história, Heródoto, para lembrar, pai da história, Heródoto, tem os seus motivos de fusões, dá uma olhada. Todo esse período da história, que a gente vai após a idade dos metais, né? A Revolução Neolítica, saindo da idade dos metais, com a invenção da escrita para a história, ele subdivide-se em eras, tá certo? Eras e idades, idades. E olha, é bem facilzinho, tá certo? É bem facilzinho. Idade antiga tem suas características. Do mesmo jeito, tem a passagem para outra idade. Idade média, a idade mais longa da nossa história. Na história, isso. Durou mais de 1000 anos essa idade. Da idade antiga, entra na idade média. Idade média, os mosteiros. A idade que mais demorou foi período de trevas. Aí da idade média tem um marco, mas como teve um marco da idade antiga, se chama de antiguidade, certo? Aí vem para a idade média, que são os mosteiros, e etc. A gente vai ver todas essas características lá, com a idade mais longa da história. Aí tem um marco, aí vem para a idade moderna, antiga, da pré-história, antiga, média, idade moderna. As suas características na idade moderna, modernismo, moderna. Após a idade média, onde tinha os mosteiros. Depois da idade média, a idade contemporânea, a Revolução Francesa de 1789. Certo? A idade contemporânea. Contemporânea ao meu tempo, que é a idade que estamos hoje. Certo? Dá-se toda o quê? A linha do tempo onde estamos estudando. Tá certo? Essa é uma aula de história. Tá certo? E para que serve a história? Sabe qual é o objetivo do historiador? Analisar o passado, não fazer no presente e modificar o futuro.
É mais ou menos isso, certo? Analisar o passado deu para a gente modificar o futuro. Não repetindo os erros antigos. Mais ou menos isso, tá certo, pessoal? Mas estamos ainda na pré-história, nas subdivisões da pré-história. Paleo, Neo, Idade dos Metais. Paleo, pedra lascada. Neo, pedra polida. E agora metais. Vamos para a Idade dos Metais. Depois a invenção da escrita e toda a história. Certo? Estamos ainda na pré-história, Idade dos Metais. Após a Idade da Pedra Polida. Vamos embora para a Idade dos Metais, pessoal. Como vocês sabem, já corresponde de 5.000 anos antes de Cristo, né? Vou ter as datas mais ou menos certas aqui, certas. 5.000 anos antes de AC, a 4 a 3.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, tá certo? Então vem 5.000 anos antes de Cristo, a 4 ou a